Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, o dia de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo. Eu estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. Tá aqui, ó, o melhor do conteúdo é essa aqui, ó, a Palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Estudo Plenitude, o qual estou manuseando, de onde é a fonte, né? Fala a verdade, vai. Onde a gente estamos maratonando as escrituras de Gênesis, Apocalipse. E a gente estamos maratonando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aprendendo com as experiências que eles aprenderam com Jesus Cristo. Andaram com Jesus e fizeram aquilo que agradou a Jesus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, eles colocou em prática, começou a executar e deixou exemplo para nós nos dias de hoje. Vem comigo para a gente aprender junto. Ter os apóstolos, por exemplo. Assim como o apóstolo Paulo fala, um dos livros, ele fala assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí, quer ser imitador de Paulo? Assim como ele foi de Cristo Jesus? Então vem comigo, porque eu te garanto que não existe um pastor, um homem que se titula apóstolo, se titula bispo, que faz os exemplos que o apóstolo Paulo deixou. Eu duvido, viu? Então, vem comigo. Vamos começar do zero? Vamos aprender tudo aquilo que os apóstolos aprendeu de Jesus? Glória! Jesus ensinou para que todos pudessem ser chamados filhos de Deus. Só que ensinou eles a tratar o ser humano com amor. Ensinou os discípulos que tem que amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, com todo o coração e entendimento. Só que falou também que tem que amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como o próprio Jesus amou. Tá disposto a aprender? Tá disposto a aprender com os apóstolos, com os exemplos dos apóstolos que aprendeu com Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo falou, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tem muitos homens aqui que se titulam homens de Deus, apóstolos, bispos, pastores, reverendo. Como? Será? Será que é tudo isso mesmo? Será que segue os exemplos dos apóstolos que foi ensinado por Jesus Cristo? Infelizmente não fazem isso de exemplo tomado pelos apóstolos. Não seguem a doutrina de Jesus. Não seguem as últimas instruções que Jesus deixou para os apóstolos, que servem para nós. Então, que eu e você comece a aprender tudo aquilo que os apóstolos aprendeu de Jesus. Então vem comigo maratonar o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Porque hoje é dia 1º de agosto. Hoje é terça-feira. O 1º de agosto, o primeiro dia do mês de agosto do ano de 2023, hein? Graças a Deus, tá aí, estamos em agosto. Oh, glória a Deus, aleluias. Ó, que Deus abençoe a cada um de vocês, sabia? Vocês estão agradecendo a Deus? Porque tem muitos que hoje não acordaram. Você sabia que ontem mesmo, antes de chegar meia-noite, de decretar o dia 1º de agosto, sabia que muitos não resistiu? Sabia que muitos não acordaram? Sabia que muitos não chegou o dia 1º? Não chegou no dia 1º de agosto? Jesus veio para eles, levaram eles. Muitos partiram. E você, eu, estamos vivos pela misericórdia de Deus. Temos que agradecer ao Senhor por tudo. Olhar para o céu e dizer: obrigado, Pai Celestial, em nome de Jesus, por mais um dia de hoje, mais uma oportunidade, por mais
um dia de 1º de agosto, por estar entrando no mês de agosto, respirando e vivo. Graças damos ao Senhor, graças damos a Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade de estarmos vivos, respirando. Glória a Deus, né? Porque é sinal que as promessas do Senhor irá se cumprir na minha e na sua vida. Você crê? Toda a tua família será abençoada por Deus, em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus, dia 1º de agosto, terça-feira, dia 1º de agosto de 2023, graças a Deus. E aí, vocês estão bem mesmo? Estão bem? Eu tô bolando tudo. Vocês estão bem mesmo? Estão? Graças a Deus, né? Tá trabalhando? Tá? Que Deus abençoe a tua vida, multiplique teu salário, tá bom? E você, não está trabalhando? Poxa, mas fique em paz. Eu profetizo em nome de Jesus que as portas de emprego irão se abrir. Tudo aquilo que você pediu para Deus, vai se cumprir, tá bom? Apenas creia, confia, espere. O tempo de Deus é muito importante na nossa vida, Deus vai abrir a porta de emprego para você também, tá bom? Basta crer e confiar em Jesus Cristo, tá bom? Graças a Deus, Lembrando vocês que esse canal não é um canal religioso, tá bom? Eu sou cristão. O desejo da minha alma, do meu coração, foi Deus que colocou. A palavra de Deus, de estar compartilhando com vocês, porque de graça recebi, de graça eu compartilho com vocês, tá bom? Esse canal aqui é de vídeos aleatórios, esse canal aqui é pra você que não é cristão, tá bom? Você que é de outra religião, tá bom? Seja você candomblessista, umbandista, de outras religiões, seja você católico, seja evangélico, seja cristão, não importa, tá bom? Seja você ateu também, seja bem-vindos também, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado por Jesus, tá bom? Seja sempre bem-vindos aqui no canal, tá bom? E aí, produção, vamos maratonar? Vamos, né? Antes de começar a maratonar, eu vou lembrar você, inscreva-se aqui no canal, é de graça, você assiste, só que você esquece de, curtir, inscreva-se no canal, seja abençoado por Deus, deixe seu like, tá bom? Ative o sininho para receber notificações, vídeos novos como esse. E também, compartilhe os vídeos se sentir no coração. Deixe nos comentários, tá gostando, não tá? Deixa nos comentários. Interage comigo, vem. Me siga no Instagram, se você me seguir eu prometo, eu vou seguir você de volta. Estamos no Twitter? Não, curte minha página no Facebook primeiro, tá bom? Agora sim, estamos no Twitter, @bro23 no Twitter. Produção, tá pronta aí? Tá no pente? Tá no pente já? Poxa vida, tá rápido em produção. Então, bora, vem aprender mais um pouquinho, né? Com os apóstolos do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos. Vem comigo, produção, aperte o play, tamo junto. Legal, hein? Chegou a hora, chegou o momento. Esse é o momento bom, o momento da gente aprender um pouco a palavra de Deus através dos apóstolos de Jesus Cristo. Vem comigo, vamos aprender. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 28. Diz assim o título: O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. Eu vou repetir. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os anônimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram
pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais para o insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o anônimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira os gentios a porta da fé. Ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Glória a Deus. Atos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 41. Diz assim o título: a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-nos. Tendo tido Paulo e Barnabé, numa pequena discussão,
e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-os eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor Jesus, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saude. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos
Abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada, e da fornicação dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia. E ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aleluias. Título: Separação entre Paulo e Barnabé. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Glória a Deus. Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 40. Diz assim o título: A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Título: A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração,
e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor Jesus lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor Jesus, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciaram o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela agora. E na mesma hora saiu o espírito maligno. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou-o dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor Jesus e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lança fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Glória a Deus, aleluias.
Graças a Deus, glória a Deus, tá aí. Que palavra, né? Boa essa palavra, tremendo, né? Tremendo aí, ó. Ó os apóstolos verdadeiros de Jesus Cristo aí, ó. Tá vendo? Que dá a vida pela obra de Deus, pelo reino de Deus, tá bom? Que obedece à voz de Jesus, à voz do Espírito Santo, que é determinado, que faz aquilo que aprendeu com Jesus Cristo, com amor, que pela palavra de Deus, pelo reino sofre, mas ó, é vitorioso. Não quer nada em troca, como muitos de hoje. Quer aprender com o apóstolo? Quer aprender com o homem de Deus? Tá aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Vem aprender com os apóstolos de Jesus Cristo, para que a gente faça diferente, não como os homens de hoje fazem. Cobram para pregar a palavra de Deus. Cobram para orar, para visitar o povo, as igrejas. Aqui, ó, exemplo aqui, ó. Quer aprender? Quer ser um servo de Deus verdadeiro? Quer ser filho de Deus? Vem aprender com os apóstolos, os que aprenderam com Jesus Cristo, tá bom? Graças a Deus, Atos dos Apóstolos, glória a Deus, grandes obras fizeram, ó, na direção de Deus, na direção de Jesus, pelo Espírito Santo. Oh, glória! Eita, Deus fiel! Fico até emocionado. Faltam palavras. Glória a Deus, Deus é bom, né? Vem receber a bênção apostólica. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo, pra gente continuar maratonando o livro de Atos dos Apóstolos. Vem receber a bênção, vem! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. Olhar para o céu e dizer: Jesus, queremos aprender contigo. Ensina-nos através do teu Espírito, pelo Espírito Santo. Continue conosco, nos capacitando, assim como o Senhor capacitou todos os discípulos naquele tempo e tornaram apóstolos, apóstolos de verdade, escolhidos por ti e pelo Espírito Santo, por Deus. Amém? Graças a Deus. Eis-me aqui. Usa nós, segundo a tua vontade, teu querido. Graças a Deus, amém. Tá aí, galera? Espero vocês no próximo vídeo. Conto com vocês, hein? Ó, não vai me abandonar. Ó, estamos aqui, ó, prontidão pra gente maratonar as escrituras inteiras de Gênesis e Apocalipse. Tá chegando, hein? Tá chegando Apocalipse, hein? Já estamos em Atos, já nós acaba e vamos para Romanos, depois 1ª e 2ª Coríntios. Tá pronto? Então esteja pronto e vem comigo, tá bom? Galera, tenha uma boa terça-feira abençoada, dia 1º de agosto, ó, o primeiro dia do mês de agosto. Glória a Deus, louvado seja Deus, de 2023. Que Deus te dê saúde, virtude, vigor e graça. Aproveite esse dia de hoje, tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus, graça e paz. Deus seja sempre louvado, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, em nome de Jesus. Tchau, amém, fui!